Então o Vasco, essa visão de que o Vasco jogou bem no primeiro tempo, eu vou discordar. Eu acho que hoje foi talvez o pior jogo do Carille. Eu diria isso, cara. Eu diria isso de verdade. Talvez tenha sido o pior jogo do Carille à frente do Vasco. Até o jogo contra o Ceará, que o Vasco perdeu, o Vasco conseguiu produzir mais do que no jogo de hoje. Produziu mais. Conseguiu ter ali uma certa periculosidade. Mostrou um pouco mais que estava vivo no jogo. Hoje parecia que o Vasco tinha entrado para não vencer. Para não vencer. Talvez o Vasco não tenha entendido a importância da partida de hoje. E tudo bem, vou repetir aqui. Cara, tá vivo ainda na competição, é verdade, tá com 5 pontos. O Melgar tava ganhando aí de 1-0 do Porto Cabedelo. Vai a 4, mas o Vasco ainda enfrenta o Melgar, inclusive. Acabou, 1-0 Melgar no Porto Cabedelo. Mas o Vasco ainda enfrenta o Melgar em São Januário, ainda enfrenta o Porto Cabedelo, que é bem fraco, fora de casa. Então eu acredito que pelo menos 6 pontos o Vasco vai somar. Só que não vai poder perder na Argentina. Não vai poder perder na Argentina pro Lanús. E espero que não perca mesmo, porque senão vai se complicar. Vai se classificar em segundo e aí fica difícil. Vai para mais um mata-mata. Vai perder um tempo no calendário que podia descansar, em vez de conseguir os pontos para passar em primeiro. E obviamente vem sempre também aquele jogo contra o Melgar, quando o Vasco acabou de forma inadmissível entregando os pontos para o Melgar naquele jogo no Peru. Mas voltando, então assim, cara, de verdade, o meu filtro para jogo ruim, ele nem é tão alto assim. Ele nem é tão alto. Eu consigo enxergar valências, eu consigo enxergar coisas positivas, até mesmo quando a equipe não joga tão bem. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje eu fiquei bem decepcionado assim com a atuação da equipe, fisicamente, tecnicamente. Achei São Januário um campo um pouco pesado, vou ser honesto. Achei um gramado um pouco mais pesado do que é normalmente. O tempo hoje aqui no Rio de Janeiro estava meio nublado, choveu e tudo mais. Mas eu não sei, eu senti o campo um pouco mais pesado do que deveria estar, sabe? Acho que talvez seja uma coisa pra galera lá conversar, ver de abaixar um pouco a grama. Não sei, não sou especialista em nada disso, mas na minha impressão de futebol, senti o campo pesado também. E esses jogadores cansados fisicamente, o que preocupa. Tem que chamar o sinal de alerta para esse fato. O Vasco não pode morrer no primeiro tempo. O Vasco morreu hoje no primeiro tempo. E aí volta para o segundo, mesmo depois de estar descansado no intervalo, e volta pior. O Vasco voltou para o segundo tempo pior do que ele terminou o primeiro tempo. E a bagunça que a gente falou aqui, que até o Vasco conseguiu criar algumas oportunidades no primeiro, ela tomou conta. Tomou conta do Vasco. O Felipe Coutinho ficou ainda mais desgastado. Tanto que ele sai hoje com 67 minutos. Geralmente ele sai ali pelos 72, 73, 75 até. Hoje ele sai por cansaço, por cãibra. Toda hora ele descendo para poder fazer a saída de bola. Jair mal na saída de bola. Hugo também se dedicou, mas estava mal na saída de bola. O Piton nem se fala. Claramente, totalmente desgastado, porque joga todas. Joga todas. Não vai cansar? Claro que vai cansar. É porque o Paulo Henrique é um monstro fisicamente. Ele talvez tenha um dos maiores físicos, dos melhores físicos do futebol brasileiro. Mas é um jogador que em algum momento também não vai aguentar. Também vai ter algum tipo de problema. Sabe? Então, o Nuno hoje muito abaixo. E o Vasco depende muito da qualidade desses jogadores. E repito, até mesmo a grande jogada do Vasco, que é a jogada aérea pro Verratti, foi um nada. Foi um nada. A gente viu o Verratti cansado também, mas se desgastando porque ele é louco, porque ele corre o tempo inteiro. Entendeu? Então assim, cara, foi um time muito desorganizado, uma bagunça completa, um show de horrores. A gente destacou, repito isso na transmissão, um show de horrores mesmo. Um segundo tempo terrível, nível daqueles de Série B, que a gente já viu muitas e muitas vezes, infelizmente, nos times do Vasco. Cara, inadmissível, indefensável, digno de Vaz. O Vasco não jogou absolutamente nada no segundo tempo, e ele entra ali com o Adson, que entra mal, ele entra com o Paulinho, que entra mal, depois ele erra no Alex Teixeira, poderia ter colocado o Garré para fazer a função, aí ele vem com o Ryan pro lado esquerdo, o Ryan também cansa no jogo, e o time não consegue produzir absolutamente nada. Esses passes rápidos que ele comentou aí, muito passe para frente, eu até concordo com ele, porque existe um momento do jogo que você precisa dar uma baixada de temperatura, controlar, trabalhar. Pra quê? Pra você fazer o seu adversário baixar as linhas. E o Lanús não baixou a linha em momento algum. Muito pelo contrário. A maioria dos momentos que o Lanús roubava essa bola eram por erros do Vasco. Não porque fez uma marcação encaixadíssima.
Ó, a Golcase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O jogo virou um peladão no segundo tempo. Um peladaço, não parecia... É difícil até generalizar taticamente, não parecia nem futebol profissional. E assim, é numa bola vadia dessa, numa bola perdida dessa, que às vezes tu toma 1-0 e acabou o jogo. E acabou o jogo. E quem esteve mais próximo de fazer o 1-0 no segundo tempo para acabar o jogo, para levar os 3 pontos, foi o Lanús. Foi o Lanús. E é isso que preocupa, cara. É isso que preocupa. É por isso que eu tô falando. Para mim, o jogo de hoje foi bem decepcionante. Foi bem decepcionante pela necessidade que o Vasco tinha de vencer para ficar tranquilo na competição. Quem sabe até poder poupar em alguns outros jogos da Sul-Americana se tivesse feito 7 pontos hoje, conseguido a liderança hoje. O jogo de hoje foi preocupante no sentido da organização, muito desorganizado, sem ideias, uma equipe que tem pouca aproximação e desgastando o seu principal jogador, que é o Felipe Coutinho, porque toda hora ele tem que voltar para marcar. Voltar para fazer a saída de bola não é um problema. Você pode fazer isso uma vez, pode fazer isso 2 vezes. Agora, o jogo inteiro? Ficar dependente disso? Aí ele vai, sai a bola, dá a bola no Piton ou dá a bola no Nuno. E o fato dele não ter um físico privilegiado, ele não consegue chegar para acompanhar. Ele não consegue chegar para acompanhar, para estar presente no terço final, que é onde ele consegue ser decisivo. E ele não foi hoje. Não foi. Então, cara, gente, quando eu falo sobre o Lanús ser perigoso, não é porque o Lanús produziu muito, não. É porque é aquele tipo de jogo que é a bola vadia. Não é controle de jogo do Lanús. Eu até vi o comentário do amigo aqui, do Yusuf, e ele falou aqui, qual defesa o Léo Jardim fez no jogo? Não é que eles fizeram um jogo controlador, que eles controlaram o Vasco e tudo mais, mas eles ficaram perto do gol do Vasco. Eles tiveram umas escapadas ali que seria um erro do Lucas Freitas ou um erro do João Vitor que poderia ter terminado em gol. É isso que eu tô te falando. Quantas bolas o Vasco, com o Paulo Henrique, tentou se livrar no segundo tempo? Quantas bolas ali o Lucas Piton errou na saída de bola? Quantos erros de saída de bola o Hugo Moura teve? Vários. O próprio Lucas Freitas, que repito, para mim a dupla de zaga fez um bom jogo, errou também em algum momento. Então assim, ficar perto de sofrer um gol não tem a ver só com volume. Tem a ver com a segurança que você está tendo na partida. E o Vasco não foi um time seguro hoje. Não foi. Pelo contrário. Tiveram alguns contra-ataques desperdiçados. Tiveram alguns lances que o Vasco poderia ter trabalhado melhor essa bola e não conseguiu. E entregava a bola pro Lanús. Foi um jogo bem feio, assim. Bem feio no segundo tempo. E que tem muita coisa para se melhorar, cara. Eu senti o Fábio Carille bem maleável no sentido de criticar a equipe. Hoje ele não criticou a equipe e eu senti que ele reconhece que o desgaste dos últimos jogos acabou respingando na partida de hoje. Isso não quer dizer que ele não pode olhar que a atuação foi muito ruim. Foi muito ruim. O Vasco jogou muito mal hoje. Bem mal hoje, tá?